não é? Uma placa, e vai estar mostrando o palestrante ali quando falta 1 minuto, quando encerrou, não é? Para a gente poder conseguir democraticamente possibilitar que todos aqui possam falar expressar as suas opiniões aqui na mesa. Vou tentar respeitar a plaqueta. Gente, boa tarde a todas, a todos. Agradecer a presença de vocês aqui, de trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Eu não vou cumprimentar toda a mesa, senão os meus 5 minutos acabariam. Eu vou cumprimentar o deputado Leonardo Monteiro, presidente da Comissão de Legislação Participativa, que tem exercido um papel fundamental à frente dessa comissão, que é um polo de resistência contra medidas que normalmente são antipovo. Essa comissão procura se estabelecer como um canal entre a sociedade civil organizada e o parlamento. Eu queria aqui cumprimentar o deputado Leonardo Monteiro. Eu vou cumprimentar a Amanda, a mulher que representa as trabalhadoras dos Correios, aqui representando também as trabalhadoras do Distrito Federal, e vou cumprimentar o Reinaldo Ferreira Martins, companheiro do Rio de Janeiro, que está também aqui representando meu estado natal, representando os trabalhadores do Rio. Eu ia falar de vários pontos relacionados à importância dos Correios para o Brasil. Mas os expositores anteriores, incluindo o presidente dos Correios, o general Juarez Aparecido de Paula Cunha, já fizeram isso de maneira aprofundada. E aí eu vou ser mais objetivo, porque eu quero dirigir perguntas ao senhor Fábio, com todo respeito, mas com toda a firmeza que o momento histórico exige. Até porque, convenhamos, nós estamos aqui reunidos porque tem uma guilhotina já anunciada publicamente, dizendo que os Correios vão ser privatizados. Fala essa que já saiu da boca do presidente da República. Então, é fundamental que a gente discuta esse tema. Fiquei, inclusive, muito satisfeito que, num primeiro momento, o senhor Fábio, e digo isso com todo respeito, nem ele mesmo tenha feito, na sua apresentação inicial, a defesa da privatização. O que demonstra que pode ter aqui algum espaço para que a gente estabeleça um diálogo, repito, respeitoso, porém firme na defesa da soberania e dos interesses do Brasil. Eu quero começar falando da situação financeira dos Correios. O argumento que normalmente é pautado de que gera prejuízo se mostra uma inverdade. As demonstrações financeiras divulgadas no primeiro trimestre de 2019 pela empresa, referente ao ano anterior, comprovam que durante os 2 últimos anos os Correios geraram lucro líquido de mais de 600 milhões e 161 milhões em 2017 e 2018, respectivamente. Isso já descontados os repasses feitos pela empresa ao governo federal. Segundo as demonstrações financeiras divulgadas conforme as normas e leis da Comissão de Valores Mobiliários, a empresa teve resultado líquido positivo praticamente em todo o seu histórico, sendo que um recorte analisado de 2001 até 2018, apenas nos anos de 2013 a 2016, apresentou resultado líquido negativo. O resultado negativo pontual é concomitante ao período de recessão econômica vivida no país, o que traz aspectos conjunturais e de curto prazo ao resultado. Por outro lado, foi também um período de expansão de investimento, como mostrado em notas da demonstração financeira, e tal qual a dinâmica financeira de qualquer empresa, incorre em resultados negativos no primeiro momento, para se obter maior lucratividade, uma vez constituídos os investimentos. É a única empresa que dá acesso à comunicação da população que vive nas regiões mais remotas do Brasil. A privatização dos Correios vai afetar fortemente, vai afetar não, porque a gente vai conseguir evitar e eles não vão conseguir privatizar. A privatização dos Correios afetaria fortemente a vida não só das trabalhadoras e trabalhadores, como também da parcela da população brasileira que tem menos acesso a serviços públicos por estar em regiões
distantes dos centros urbanos. As perguntas, e aí eu vou para o meu encerramento, no meu 1 minuto final. As perguntas respeitosas que eu dirijo ao senhor Fábio, representante do Ministério da Economia. A partir das exposições que foram aqui realizadas, e a partir da exposição que foi feita pelo próprio presidente dos Correios e pela representação de trabalhadores, o que é raro, ou seja, haver uma coincidência de apresentação entre a representação dos trabalhadores na defesa da empresa e também da sua presidência. Qual é o motivo que leva o governo federal a colocar a privatização dos Correios como item fundamental por parte do governo Bolsonaro? Segunda pergunta. Uma empresa privada assumiria compromissos com aqueles mais de 5.000 municípios brasileiros, onde já ficou demonstrado em que não haveria lucratividade para as suas ações? Ao contrário disso, muitas dessas regiões são atendidas porque os Correios atendem ao interesse público. Interesse público esse que demonstra a vontade social e soberana de fazer com que as regiões mais remotas e as mais variadas regiões do Brasil possam ser atendidas. Uma empresa privada que pegasse um negócio como esse, ia querer só comer o filé e não ia querer roer o osso nas dificuldades cotidianas do povo brasileiro? Essa é uma segunda pergunta que eu faço também ao senhor Fábio. E a última pergunta: se o histórico não é de prejuízo avaliando o conjunto dos anos, se a empresa dá atendimento que atende com satisfação o conjunto das regiões brasileiras, se há uma articulação fundamental como empresa estratégica na garantia da soberania nacional, por que privatizar? A mim parece que é muito mais do interesse de Donald Trump que a gente tenha Correios privatizados no Brasil do que da própria defesa da soberania brasileira. Faço essas perguntas com todo respeito, mas finalizo dizendo: se tem alguém, e não estou aqui generalizando, estou falando da exposição e do anúncio que foi feito pelo presidente da República, se ele especificamente quer se ajoelhar para Donald Trump e companhias internacionais, eu tenho a convicção que tem muito trabalhador no Brasil, tem muita trabalhadora no Brasil que não vai se ajoelhar para ele e não vai permitir que os Correios sejam privatizados. Essa é uma luta em defesa da soberania brasileira, em defesa de todos aqueles, e aí eu termino, que não vão dar como fato consumado que as nossas empresas estratégicas sejam entregues. Definitivamente, com todo respeito, senhor Fábio, o nosso país, o Brasil, não pode estar à venda. Nós não vendemos o Brasil. Obrigado.